Vamos lá. Lei de tortura. A lei de tortura tem uma previsão constitucional, né? Então a gente vai ver aí o fundamento constitucional da lei de tortura. Lei de tortura é uma lei que visa proteger, em sentido amplo, a dignidade da pessoa humana, mais especificamente a integridade física e psicológica do indivíduo. Ninguém pode ser submetido à tortura. É um mandado constitucional, né? A Constituição determinou para que o legislador criasse mecanismos de proteção visando desestimular a prática da tortura. Vamos lá. Fundamento constitucional, artigo 5º. Artigo 5º, ressaltando aqui para você, artigo 5º é uma espécie de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vão do artigo 5º ao 17. Direitos e garantia de direitos e deveres individuais e coletivos é uma espécie de direito fundamental. Então, aqui está a previsão da pessoa não ser submetida à tortura nos direitos fundamentais. Vamos lá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso aqui 43 diz: a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afim, o terrorismo e os definidos como hediondos. Fiquei aqui no meio, né? Por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, né? Vamos lá. Então, essa é a determinação que o legislador crie, né, um mecanismo legal para proteger, desestimular, punir pessoas que de alguma forma pratiquem aí o crime de tortura. Vamos lá para frente? Vamos lá. Tortura em espécie aqui. Vamos falar da tortura. O que é tortura? Como é que se dá? Como é que a lei descreve aí o que é um crime de tortura? Nós temos aqui: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Você vai constranger o indivíduo. Como é que você vai constranger ele? Através do quê? Da violência e da grave ameaça. E cada comportamento desse, como da violência ou da grave ameaça, ela terá uma consequência. Qual é a consequência de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Só que aqui você anota aí, existe um dolo, que nós podemos dizer aqui um dolo genérico e um dolo específico, que os doutrinadores hoje chamam de especial fim de agir. Eu constrangi alguém mediante violência e grave ameaça à pessoa com o fim de. Essa parte com o fim de é denominada pela doutrina como especial fim de agir. Então eu constrangi alguém mediante violência ou grave ameaça com um objetivo. Então nós vamos ver aqui esse especial fim de agir. Que espécies são essas de tortura com esse dolo específico, com esse especial fim de agir? Vamos lá. Primeira espécie aqui: com o fim de obter informações, declarações, confissão da vítima ou de terceiro. Há muitas doutrinadores, né, que, digamos assim, rotulam, né, dão um nome para essa espécie de tortura. Mas aqui nós temos comumente chamado de tortura prova, tortura confissão. Então, com o fim de obter informações, declarações ou confissão da vítima. Então, a partir do momento que a pessoa tortura com o objetivo de obter ali a confissão, que a pessoa revele ali alguma coisa, então é denominada aqui tortura prova ou tortura confissão. Ressaltando, se essa confissão, digamos que o indivíduo praticou um crime, então alguém vai lá, lembre-se,
a tortura não é um crime próprio de agente público, é um crime comum, né? Como regra. Essa é a regra. É um crime comum. Não é diferentemente das legislações internacionais que prevêem aí que o crime de tortura é um crime específico aí de agente público. No Brasil, não. Um namorado pode. Ah, eu quero descobrir aqui se você está me traindo. Pega a mulher, ou a mulher pega o homem, começa a torturar para que ele dê a senha ali do celular, confesse que teve aí um relacionamento fora, né? Então, se no caso aí de processos, né, no âmbito de ação penal, no âmbito de inquérito policial, se a prova foi obtida por meio de tortura, essa confissão, ela é uma prova que deve ser desentranhada aí dos autos, né? Ela não serve, é nulo qualquer tipo de sentença, né, que se fundamentou aí em provas obtidas por meio da confissão, né, que veio de uma tortura, da prática de tortura. Então, tortura, confissão, tortura, prova. Então, eu constrangi alguém mediante violência ou grave ameaça, né, causando sofrimento físico ou mental com o objetivo de obter aí a confissão, com o objetivo aí de obter uma prova do indivíduo aí que foi torturado, né? Vamos para frente. Vamos agora aqui para a segunda opção. B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aqui a doutrina chama de tortura para a prática de crime. Então você vai grifar aqui crime, criminosa. Se a tortura foi para a prática de uma contravenção penal, não atende aqui o requisito legal. Então vai ser outra espécie, né, de crime, mas não será tortura para a prática de crime, pois a lei diz provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, se tiver aqui na letra da lei contravenção, né, de natureza que não seja criminosa, não atende o requisito legal da prática de tortura para uma ação criminosa. O que é isso? Um indivíduo muito bem pode chegar para um membro de uma facção e dizer, olha, vá lá, mate o outro aí, que senão a gente vai chegar, vai quebrar tuas pernas, vai te matar, vai tocar fogo na tua família. Então aí, ok. A tortura é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, um indivíduo pode ser forçado aí pela facção criminosa, né, a matar outra pessoa, a praticar um roubo. Então, o que é que acontece? Então, isso aí, a tortura para a prática de crime. Tortura para a prática de crime. Então, nós temos aqui a tortura discriminação, né? Alguns chamam de tortura preconceito. Então, eu constrangi alguém mediante violência ou grave ameaça, né? Com qual objetivo? Um qual especial fim de agir? No caso aqui, nós temos por discriminação racial ou religiosa. Lembre-se, apenas na letra da lei se disser nos termos da lei. Nós temos aqui que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né? Visando o quê? A discriminação racial ou religiosa. Então nós já vimos 3 espécies de tortura. Tortura confissão, aquela que você tortura para que a pessoa confesse algo. Nós vimos a tortura para a prática de crime, né? E ressaltei aí que não inclui quando for para a prática de contravenção. E a tortura discriminatória, o preconceito aqui, que é em virtude aí da raça ou da religião. Tranquilo, guerreiros? Então é assim que você estuda. Vai destacando. Aqui nós vimos aqui como é que você pratica aí o crime de tortura. É constrangendo alguém, seja por violência, seja por grave ameaça. E essa violência, ela traz o quê? Ela traz uma consequência. Essa ameaça, ela traz uma consequência, causando na pessoa o quê? A violência, sofrimento físico e causando sofrimento mental. Show? Vamos para frente aqui. Tortura castigo. Essa a doutrina diz que ela é uma tortura, é um crime próprio. Por quê? Porque só quem tem ali as condições de estar ali sobre o domínio da pessoa, né, pode praticar esse crime de tortura. Tortura castigo. Inciso 2º. Submeter alguém sob sua guarda. A pessoa tem que estar na guarda daquela pessoa. Não é qualquer pessoa que pode praticar tortura castigo. Por isso aqui que a doutrina afirma, né, que é
um crime próprio. Qual é a diferença? O que é crime próprio? Nós temos o crime comum, o que é isso? Está se referindo ao agente causador aí da ação, né? Então, o que é que acontece? Então, se nós temos aqui o agente, nós temos que olhar para ele, aquele que vai praticar o crime. Então, crime comum. Crime comum é que qualquer pessoa pode ser aí o agente causador do crime, né? Do ilícito penal. Crime próprio. O crime próprio ele exige uma qualidade especial aí de quem pratica, né? Crime de concussão. Não é qualquer pessoa que pode praticar. Tem que ser um servidor público aí em determinadas circunstâncias para que ocorra o crime de concussão. Então, crime comum é aquele que exige aí uma qualidade específica, né? Uma qualidade especial do agente. E o crime de mão própria é que não dá aí para ele ter um auxílio, né? Só ele mesmo pode praticar esse crime. Estou falando aqui de forma superficial, não estou me aprofundando, porque o foco aqui é estudar a letra da lei. Então, tortura, castigo. Botou, é um crime próprio, tortura, castigo. Quem é que pode praticar a tortura, castigo? Quem? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento, não esqueça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vamos lá, pena, reclusão de 2 a 8 anos. O que implica esse termo reclusão? Aqui está relacionado ao regime de cumprimento de pena. A pena pode ser de detenção, no caso aqui dos crimes, né? Do crime pode ser de detenção, no caso da lei de tortura, ou pode ser aqui de reclusão. Quem é submetido a uma condenação a um tipo penal que prevê pena de reclusão, poderá cumprir a sua pena em um dos três regimes, fechado, semiaberto ou aberto. Se o tipo penal vê aí a previsão de uma pena de detenção, o condenado aí, né, aquele que foi apenado em sentença transitada e julgada, no máximo iniciará aí o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, reclusão pode ser submetida a um regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto de cumprimento de pena, depois de transitado em julgado. A previsão é de pena de detenção. Ele, no máximo, será submetido aí a o regime semiaberto. Quando progredir, ele irá progredir aí para o aberto. Estamos falando aqui de forma bem superficial, né? Mas já para você começar aí a, digamos, se familiarizar aí com a letra da lei. Então a gente vai parar aqui, né, dar um intervalozinho para não ficar, como eu disse, o objetivo é ajudar aqueles guerreiros que estão iniciando o estudo e a gente vai retornar aí com a segunda parte, com a parte 02.